A Previdência Social existe para auxiliar e proteger os trabalhadores e seus dependentes em caso de necessidade, quando o cidadão fica impedido de trabalhar por algum motivo, seja doença, invalidez, maternidade, acidente ou idade avançada. O modelo brasileiro se baseia num pacto geracional. A contribuição dos trabalhadores da ativa financia o benefício dos que já se aposentaram. As estatísticas mostram que a população está envelhecendo. O número de aposentados deve triplicar nos próximos 30 anos. Mas esse descompasso entre despesa e receita ainda não é consenso entre os especialistas. A Previdência Social faz parte do sistema de seguridade social e os especialistas que dizem que a Previdência é deficitária, eles usam um estratagema, qual seja, comparar a despesa do regime geral, ou seja, tudo que se gasta no INSS, e comparar com apenas uma fonte de receita da Seguridade Social. Então aí realmente nessa situação, como você não tem outras fontes, apenas a fonte que é recolhida das empresas e dos trabalhadores e dos contribuintes individuais, realmente há uma diferença. A gente tem que diferenciar o que é o déficit da Previdência Social do déficit da Seguridade Social como um todo. O que é Previdência Social? Todo mês o trabalhador ele recolhe, lá no contra-cheque dele, tem o recolhimento para o INSS. E além do recolhimento dele, tem o recolhimento que a empresa também faz para o INSS. Quando a gente considera só isso do INSS, somando o que se arrecada do INSS e o que se gasta do INSS, no ano de 2015 houve um déficit na faixa de 86 bilhões. 2016, alguma coisa maior, e 2017 ainda maior do que isso. Tá? Então, não existe muito debate a respeito do déficit da Previdência Social do INSS. O debate que existe diz respeito ao déficit da Seguridade Social. Nós tivemos em 2015, na realidade, um superávit de 11 bilhões de reais. Tá? Quando eu olho para trás, a série histórica, os números são muito maiores. 2014, 54 bilhões de reais. 2013, 76 bilhões de reais. E 2012, 82 bilhões de reais. Todos esses números e valores de superávites, eles não estão estocados. Esse dinheiro, na realidade, ele foi gasto com outras políticas, outras coisas estranhas ao conceito de Seguridade Social. As contas oficiais, elas são divulgadas pelo Ministério do Planejamento e indicam que mesmo na Seguridade Social existe um déficit. A Previdência Social como um todo já é deficitária. Então, o que ocorre? Como a Previdência Social já é deficitária, ela retira recursos que poderiam estar indo ou para a saúde ou então para a assistência, né? Porque para cobrir esse déficit de 2015 de 86 bilhões, de 2016 de mais de 140 bilhões, quer dizer, para cobrir esses déficits, teve que tirar dinheiro de algum lugar. A despesa em 2015, a execução orçamentária em 2015, chegou a 683 bilhões de reais. Então, a gente já começa a ter um ponto muito importante de discordância com relação ao déficit propalado da Previdência Social. Quando eu olho, não a Previdência apenas na sua despesa e numa única fonte de receita, que é a contribuição sobre a folha de salários, a contribuição paga ao INSS. Mas quando eu olho o global, toda a receita da Seguridade Social e cotejo corretamente, à luz da Constituição, com o que se chama Seguridade Social, eu chego à conclusão que nós tivemos, ao invés de um déficit, nós tivemos um superávit. O déficit per capita dos servidores civis no ano passado ficou em 58 mil reais por ano, enquanto no INSS ficou em 3.500. Dos militares ainda maior, ficou em 109 mil reais per capita ano passado. Então, ao tirar da Seguridade, você meio que está escondendo ali, jogando para um canto, fazendo de conta que ela não existe. Então, é essa a conta que faz com que a Seguridade seja superavitária. Mas, para não entrar nessa discussão do que é, do que não é Seguridade, mesmo considerando todo o conceito da Anfip, esse ano a Seguridade já seria deficitária e daqui para frente só iria aumentar esse déficit. O orçamento fiscal, ele tem a obrigação de socorrer o orçamento da Seguridade Social, porque faz parte das receitas da Seguridade Social as receitas próprias do governo, ou dos governos, estadual, municipal e federal. A população, de uma maneira geral, está contribuindo para cobrir esses déficits da Previdência.
tá? Nós podemos falar de 85 bilhões esse ano, 140 bilhões o ano que vem e assim por diante. Isso está sendo pago com recursos de tributos. Isso significa dizer que o Estado deixa de fazer investimentos em áreas essenciais, seja educação, saúde, alimentação, segurança pública, para cobrir esses déficits. Então, é claro que a sociedade precisa se envolver nesse debate, nessa discussão. O caminho de retirar direitos é o caminho mais fácil, porque a população, que está na sua imensa maioria, simplesmente vai ser obrigada a aceitar o que vier do governo. Mas existem setores que se protegem muito bem. Nós temos desonerações que são importantes, eu não vou falar aqui os valores exatos, mas que são desonerações dadas à conta da Seguridade Social e que o governo poderia dar, não tem nenhum problema. Por exemplo, na questão da desoneração para exportação de produtos agrícolas. Não há nenhum problema, é uma política pública para facilitar, beleza. Mas que o dinheiro saia do orçamento fiscal e não simplesmente do orçamento da Seguridade Social, contribuindo para esse famoso déficit da Previdência Social. O que é uma renúncia previdenciária? O patrão, quando ele recolhe a contribuição dele para o INSS, o padrão usual é recolher 20% da contribuição sobre a folha de pagamento como um todo. Mas, enfim, existem tratamentos diferenciados. Por exemplo, simples, uma empresa pequena não recolhe esses 20% e recolhe uma outra contribuição que substitui todos os outros tributos, né? O microempreendedor individual, em vez de pagar uma contribuição que usualmente se paga para a Previdência Social, paga uma contribuição mais baixa. Desonerações de folha, exportação rural, quer dizer, filantropia, né? Então você pega de repente alguma Santa Casa de misericórdia, alguma escola, algum hospital, que aí deixa de pagar ou paga menos contribuições previdenciárias. Então existem essas renúncias e essas desonerações. O valor é alto, dá mais de 50 bilhões por ano, tá? O que essas metodologias alternativas consideram é o seguinte, elas falam, não, mas se não houvesse essas renúncias, né, se essas renúncias não existissem, então a arrecadação seria maior em tantos, não sei quantos bilhões de reais. Veja só, são duas discussões distintas. Uma primeira discussão é identificar se a renúncia previdenciária ela faz sentido ou não, se deveria existir ou não, como uma questão de política pública. Essa discussão é totalmente legítima, é um ponto a ser debatido para a sociedade como um todo. A outra questão se diz respeito à contabilização disso. Veja, a renúncia efetivamente existe. Como ela efetivamente existe, o dinheiro não entrou. Então não faz sentido, se eu estou fazendo uma contabilidade, começar a incluir uma receita que não ingressou. Essa conta do déficit também é um esforço que o Ministério tem que fazer, a Previdência tem que fazer para mostrar para as pessoas, para mostrar para as entidades. É uma conta difícil de se fazer mesmo, né? Então, eu tenho vários patrocínios para a Previdência, né? Por exemplo, eu vejo muita discussão de desoneração fiscal. Olha, a empresa, o governo está fazendo desoneração fiscal e isso faz com que as empresas não paguem previdência e aí o rombo só aumenta. Então, por que o governo dá uma desoneração? Eu olho da perspectiva de manter o sistema funcionando, o sistema de trabalho mesmo, né? Então, quando o governo discute essas propostas de desoneração, ele está tentando manter os trabalhadores no mercado de trabalho. Porque se ele não faz nada, eu corro o risco dessa empresa não manter esse trabalhador e desse trabalhador entrar na informalidade. A desvinculação das receitas da União, ou DRU, é uma emenda constitucional que permite ao governo realocar 30% das receitas de impostos e contribuições. Recentemente, a medida foi prorrogada até 2023. O recurso da DRU sai e volta. É apenas para dar flexibilidade de alocação das receitas dentro da Seguridade. A gente tem um conjunto de recursos da Seguridade e alguns estão vinculados a despesas específicas na Seguridade. Então, a DRU permite que esse recurso transite melhor entre as diversas áreas da Seguridade, entre saúde, assistência e previdência, e dá mais flexibilidade de alocação de recursos. Só isso. O recurso vai e volta. Mesmo se não existisse a DRU, a Seguridade Social seria altamente deficitária. A DRU não incide sobre a contribuição previdenciária, tá? Então, essa contribuição que você faz, recolhe todo mês do seu salário para o INSS, o seu patrão também recolhe junto, sobre essa contribuição em particular,
não existe qualquer tipo de desvinculação. Então, ainda que isso possa ocorrer na Seguridade Social, não existe na Previdência Social. Em 2015, nós tivemos receitas da folha de salários, e foram 365 bilhões, veja bem, bilhão, nós estamos falando de números grandes. A COFINS, mais 200 bilhões de reais, a contribuição social sobre o lucro líquido, mais 59 bilhões de reais, PIS/PASEP, 53 bilhões de reais, e outras receitas e receitas próprias, nós chegamos a um número de 707 bilhões de reais que foram arrecadados para a Seguridade Social no ano de 2015. E aqui a gente já começa a chamar a atenção para os números, para a grandeza dos números e explicar o principal motivo das reformas. As reformas, elas são sempre, os governos de plantão geralmente procuram buscar onde existem recursos. E a Seguridade Social é isso, é um grande sistema, mas ele é grande porque o Brasil é grande. E esse sistema é um sistema relativamente novo, ele foi implementado com a Constituição de 88. Nós temos todas as desigualdades anteriores, todo o mundo rural que veio para o mundo urbano. Então, é um sistema que ele precisava ser grande mesmo, ele é grande, o número fala por si só e também demonstra claramente a ganância. Geralmente, os governos, quando estão em dificuldade, e agora não é diferente do que já foi agora e já foi no passado, a primeira coisa que olham é onde tem recurso. E realmente a Seguridade Social, enquanto sistema de financiamento, ele é muito importante. A partir de 2043, todo o orçamento da Seguridade, no conceito da Anfip, sem as renúncias, com toda aquela conceituação cheia de contabilidade criativa, mesmo assim, a partir de 2043 não daria para pagar sequer o regime geral. Olhando que a reforma ela é feita pensando no futuro. Então, mesmo que isso fosse verdade, que a gente mostra que não é assim, a partir de 2043, todo o orçamento da Seguridade Social seria insuficiente para pagar os benefícios do regime geral de Previdência Social. Hoje no Brasil você tem na faixa de 11 a 12 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. Lá para 2060, esses 11, 12 idosos vão virar 44 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. O que significa? A gente vai ter muito mais gente para receber benefício e muito menos gente para pagar a contribuição. Então, isso indica que a gente precisa fazer uma reforma da Previdência para poder dar sustentabilidade ao regime. A gente estrutura o sistema de financiamento, verifica quanto temos de receita disponível, e isso deveria ser feito com a sociedade, através da discussão do orçamento da Seguridade Social, e agora, então, a gente passa à fase seguinte, que é discutir aonde eu vou aplicar, então, essa receita disponível. O problema é a gente ver qual é a base de financiamento, o que está financiando e o que está ficando de fora dessa base. Então, essa é uma conta que todas as entidades têm que enfrentar, né? Não adianta a gente fazer uma conta de padaria, porque realmente ninguém vai chegar no consenso, né? Então, se isso não está claro para essas entidades, o governo tem que vir a público e tem que deixar claro qual é a fonte de financiamento e o que está faltando para pagar essa conta, né? Todos os indicadores, todos os relatórios do Ministério da Previdência indicam um déficit assombroso. E não só é um déficit de previdência, é um déficit na Seguridade.